Fala, professor. Opa, vamos ver se o bagulho deixa de dar tilt aqui. Hoje tá daquele jeito, viu? Putz grilo. Tudo que você vai fazer é 10 minutos, 15 minutos. Abri o trem, coloquei pra gravar. Vamos ver se vai. Tá louco, meu. Pra subir um vídeo, era pra levar 5 minutos, levou 40. Vamos lá. Vocês conseguem ver aqui a telinha aqui? Sim. Então vamos aproveitar enquanto ele... vamos aproveitar enquanto não trava. Bom, pessoal, eu coloquei uma atividade nova lá. Tem lá o vídeo para quem não, né, para quem perdeu, para quem precisa de mais itens depois. Para quem está aí, a gente troca uma ideia mostrando aqui a atividade. Na atividade, você vai preencher, né, a tabelinha, o modo que nós já vimos até a tabela anterior, e aí vão ter duas funções novas para você estar colocando lá os dados. E essas duas funções novas a gente vai focar nelas então hoje. Eu vou fazer alguns itens aqui. O que eu estou marcando aqui a gente faz. E depois, se tudo correr bem, vocês vão conseguir fazer a atividade de boa tranquilamente. Nessa tabelinha nova aqui, ela vai lembrar muito uma que nós vimos lá no começo, as primeiras tabelas lá. Ele vai pedir para colocar aqui um nome, eu já vou preenchendo, tá? Se qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa, é só ir falando que a gente, como já está fazendo aqui tudo na mesma hora, a gente já vai tirando as dúvidas e fazendo o esquema ficar bom aqui. Beleza? Vou colocar um nome aqui qualquer. Aí, nota 1, 8. Nota 2, 7, 9 e 7. Então dá para pôr aqui, em vez de 7 mais um 9. Cabra se esforçou. Aí soma. Como é que era o procedimento que nós usamos lá quando fomos trabalhar com a soma? Aqui eu vou estar usando, lógico, as funções, né? Prioritariamente as funções, onde é possível. Então a gente fazia lá soma, abria parêntese e selecionava o intervalo que queria que aquela função somasse. Então essa função soma, ela vai somar de B2, esses dois pontos aqui a gente lê como até, então ela vai somar de B2 até E2. Aí eu dou um Enter e ele mostra que a soma daquelas notas deu 33. A função de média é média, e ela também é uma função de intervalo que vai tirar a média de 4 endereços, né? De B2, C2, D2 e E2. Então ficaria assim o intervalo de média, vai tirar a média de B2 até E2. E aí deu 8,3. Aqui a melhor nota, a função que responde com uma melhor nota, né, a nota mais alta, vai ser também do mesmo intervalo, porque lá é onde estão as 4 notas. O nome da função é máximo, né? Acho que vocês lembram ainda disso, tá recente. Então eu uso a função máximo e coloco lá o intervalo para ele ver se naquele intervalo qual é, né, a maior nota para me trazer essa nota. Ele vai buscar um intervalo também de B2 até E2. E 9 foi a nota que ele achou mais alto. O oposto radical é o mínimo, que vai trazer daquele intervalo a menor nota. O intervalo ainda é de B2 até E2 e a função mínimo procura e apresenta o menor valor. Olha lá, o menor valor é 7. Se eu for lá e mudar os valores, claro, ele vai mudar consequentemente todas as funções. A soma muda, média muda, máximo muda, mínimo muda, tudo vai mudar de acordo com aqueles itens que foram entradas nos endereços que ele usa para fazer as funções. Se o intervalo é aquele lá, de B2 até E2, tudo que acontecer de diferente ali resulta em diferente em todas as funções daquele mesmo endereço. Aí tinha aqui uma situação 1, que nós vimos aí na atividade anterior, né, mais recente ainda, que a decisão é feita pela função C. Ela vai ter aqui uma pergunta, que ele aqui escreve como teste lógico,
né? Eu perguntava alguma coisa, e aí eu vou ter uma resposta para sim, que aqui ele põe como verdade, e uma resposta para não, que aqui ele põe como falso. Então, o que, que eu quero perguntar? Eu quero saber se a média que está aqui nesse endereço de G2, ela vai ser maior ou igual a 8. Então, eu vou perguntar, G2 é maior ou igual a 8? Caso sim, eu quero que apresente A, ponto e vírgula. Caso não, eu quero que apresente R. Então, está lá a função colocada completa, né? Se G2 maior ou igual a 8, então apresente A. Se não, apresente R. Isso nós vimos, olha lá, ele é maior ou igual a 8, ele é 8,5, 8,5 é maior do que 8. Então, claro, né? Então ele apresenta a resposta sim, verdadeira. Ele apresenta A. Na situação 2, já fica, nós vimos também, já fica um pouco mais interessante. Por quê? Porque ele vai verificar se aquela média que nós vimos lá em G2, ela é entre 0 e 2 para apresentar E, 2 e 4 para apresentar D, 4 e 6 para apresentar C, 6 e 8 para apresentar B, 8 e 10 para apresentar A. Aí eu vou colocar aqui então como que esse trem funcionaria melhor. Uma função C responde 2 itens, né? Sim ou não. Como eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 itens, eu já sei que eu vou ter que utilizar, então, 4 funções C para saber se uma das 5 respostas vai ser a que é verdadeira. A primeira diz que ele tem que ser entre 0 e 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, se aquele endereço de média, né, o G2, se ele for menor ou igual a 2, então ele apresenta E. E como existem 4 outros itens, então eu tenho que usar ainda 3 funções C. Usei uma, elimino um, uso outra para eliminar o outro. Então eu vou perguntar-lhe ainda, então G2 é menor ou igual a 4? Se sim, eu quero que apresente D. Então, e por aí, eu vou perguntando. G2, então, menor ou igual a 6? Se sim, ele vai apresentar C. Aí, se não, eu vou perguntar novamente. G2 menor ou igual a 8? Sim, apresente B. E se ele não for nenhum destes, ele apresenta o A. Aqui, para toda vez que eu quero imprimir textos, tem que ter aspas, né? Nós vimos isso nas atividades anteriores. Então, isso também segue a regra para as novas funções. Nós vamos ver já já. Então, eu perguntei lá, vamos ver tudo. Se G2 menor ou igual a 2, ele apresenta E. Por quê? Porque ele está entre 0 e 2. Se ele passou para a próxima pergunta, então ele não é 0, não é 1 e não é 2. Ele pode ser 2 ou mais. Então eu tenho que limitar ele dizendo que ele é maior do que 2 e menor ou igual a 4. Se isso for verdade, então ele apresenta D. E aí ele vai corresponder. Se ele disser não para as duas primeiras, é porque ele é maior do que 4, mas ele é menor do que 6. Aí ele apresenta C. E se ele não for nenhuma das três, ele pergunta se é menor ou igual a 8. E se sim, apresenta B. Se ele não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a quarta, claro, ele é maior do que 8. Se ele é maior do que 8, então ele responde como A. Porque ele pode ser o 8,5, 9, 10, então ele apresenta A. Vamos ver se a gente esqueceu algum trem. Aí, não esqueceu. Ele deu A porque a gente viu lá que a média deu 8,5. Mas vale lembrar, né, que se as coisas lá na frente mudam, olha lá, mudou aqui para 1. A média foi para 6,5. Aí 6,5 é maior do que 6 e menor do que 8. Então, olha lá, situação está ainda B. Olha lá, B, que se ele é entre 6 e 8. Se ele deu 6,3, ele está entre 6 e 8, ele apresenta B.
ele é menor do que 8, ele apresenta R. Certo? Então, a gente viu que esse trem está funcionando. Estamos quase chegando na 9, hein? Vamos lá. E aí a situação 3 aqui também é uma decisão, que essa decisão eu coloquei aqui porque ela vai verificar de modo diferente das outras. Ela nem tem muitos itens, né, apesar de ter 4, mas não é isso que é o fator. E ela também não tem unicamente uma resposta para sim ou para não, ela tem mais de uma. Hein? No entanto, ela vai verificar o texto de um outro endereço. Eu quero saber aqui, ó, que seja apresentado na situação 3, MB, caso situação 2, que está aqui, que a gente acabou de fazer, né, seja o A. Então, se aqui for A, aqui na frente é para ter um MB. Ela tem que apresentar B, se a situação 2 aqui for B ou C. Ela apresenta R, caso a situação aqui na 2 seja D, e apresenta I, caso a situação aqui na 2 seja, né, o I. Ela apresenta o I, caso seja o E. É muito IE. Então, vamos lá. Vou começar aqui com a mesma decisão. O que eu quero saber é se essa resposta, se esse endereço tem uma resposta igual a E. Se ele for ali o E, então eu tenho que apresentar o I, certo? Aí, se ele não for, eu vou continuar perguntando. Ah, então lá em K2 ele é igual a D. Aí, se sim, eu quero que ele apresente R. Então eu vou perguntar. Então, lá naquela situação, ele é igual a C? Aí, se sim, eu quero que ele apresente B, porque é o que ele fala aqui, ó, vai apresentar B. Se a situação 2 for lá B ou C, então tá lá. Se é C, apresenta B. Aí eu vou perguntar de novo. Então, essa situação aqui, ela é igual a B? Se sim, apresenta B. E se ele não for nenhum destes, então é claro, é porque ele é A. E aí eu apresento o próprio MB. Verifique quantos Cs você abriu e fecha todos eles. Olha lá, perguntei se era E para apresentar I. Se não, eu perguntei se era D para apresentar R. Perguntei se era C para apresentar B. Perguntei se era B para apresentar B. Se ele não é nem E, nem D, nem C e nem B, só pode ser o A. E se ele é o A, então ele apresenta o MB. Olha lá, aqui apresentou A, então a resposta dele, de acordo com a situação que foi pedida aqui, é MB. Aí é o mesmo esquema, se você for lá atrás e mudar as notas, estas situações também vão mudar. Aí vem as partes novas. Aqui eu quero contar, quero somar e quero tirar a média de um determinado número específico dentro de um conjunto. É como se eu tivesse na sala de aula com vocês e tivesse lá 40 alunos. Mas desses 40 alunos... Professor, Opa, pode mandar. pode aumentar o zoom aí um pouquinho, por favor? Se possível. Vamos ver aqui se ele aumentar para nós. Aí, melhorou. Melhorou um pouco? Melhorou. Ô, beleza, Beleza. vai falando aí que nós ajusta. Tá dando tanto tilt, bicho, que qualquer coisa que eu faço, eu já faço e espero ele travar. Mas não travou. Aleluia. Vamos nessa, vamos continuar. Aí aqui, igual eu falei, se lá na sala tem 40, mas eu não quero tratar com os 40, eu quero tratar especificamente somente com os maiores de 1,70. Então eu tenho que usar uma função que pegue aqueles 40 alunos e somente os alunos maiores de 1,70 é que vão entrar para a minha pesquisa. Aqui tem uma função que faz exatamente isso. Eu quero que ele conte para mim, quero que ele me traga um número inteiro, quer dizer, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Quantos daquelas 4 notas, quantas daquelas notas são maiores do que 7?
As outras notas eu não vou usar para tirar uma estatística. Eu quero só as maiores do que 7. Se ele tem 4 notas e uma nota é maior que 7, então a função vai me trazer 1. Se ele tem 2, a função vai me trazer 2. Ela traz uma contagem. Então aqui, ó, conte se no intervalo você encontrar um objeto maior do que 7. Como que isso fica? Vamos fazer um trem aqui para a gente ver. Conte ponto C, que é o nome da função. Conte se. Aí aqui embaixo, ó, ele diz aqui, ó, são 2 itens. O intervalo, esse intervalo é onde eu vou procurar o que você quer. Se você quer que eu conto alguma coisa, me diz aonde está para eu contar. E o critério é o que é que eu estou procurando. Então, eu quero que ele conte as notas. Então, eu vou ter que ir lá no intervalo das notas. Tá vendo? Selecionei aqui, ó, conte se nesse intervalo, ponto e vírgula, existe alguém maior do que 7. Aí o modo de escrever isso tem que ser assim. Conte se no intervalo de B2 até E2, ponto e vírgula, você encontrar, aí entre aspas, o que eu estou procurando. Notas, valores maiores do que 7. Certo? Nessa função tem 2 itens. O intervalo de busca, onde eu vou procurar alguma coisa, aí ponto e vírgula, e depois o que é que eu estou procurando, o objeto que eu quero encontrar. Eu quero encontrar valores maiores do que 7. Se eu quisesse encontrar aqui 10, então eu ia colocar aqui igual 10, que eu quero que ele procure nesse intervalo exatamente o 10, ó, igual a 10. Aí ele vai olhar lá se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e vai apresentar quantos ele achou. Nesse momento eu quero só notas maiores do que 7. Olha lá, ele disse para mim que tem 3 notas daquele intervalo que são maiores do que 7. Ó. O 8, o 9 e o 10. São 3 notas maiores que 7. Certo? Se eu colocasse lá, igual a gente viu aqui agora, igual a 10, ele ia falar para mim, ó, naquele intervalo lá, eu só achei uma nota igual a 10. Aí, perfeito, 8, 7, 9 e 10. 10 é a única nota que confere com igual a 10. Certo? Mas aqui no exemplo, eu quero maiores do que 7. Então, está aqui a resposta que ele me deu foi 3. 3 notas são maiores do que 7. Perfeito? Essa função conte-se vai usar o intervalo de busca e o objeto procurado. O intervalo, ponto e vírgula, o objeto procurado depois, entre aspas. E aí eu venho aqui na função nova chamada soma-se. Essa função ela é parecida com a conte-se, só que ela tem 3 partes. Ela vai ter o intervalo de busca igual conte-se, vai ter o critério igual conte-se, mas ela vai ter um novo intervalo, que aqui ele mostra que é um intervalo de soma. É onde eu vou somar valores do critério que eu estou procurando no intervalo de busca. Nós vamos ver isso agora. Eu quero que some somente as notas maiores que 7. Eu sei que são 3 notas. E eu quero somar só essas notas. Então, o primeiro item que eu tenho que colocar aqui ó, é o intervalo onde eu vou procurar essas notas. É aqui. O intervalo de busca é aqui. O que eu estou procurando? Valores maiores do que 7. Ponto e vírgula. Tá vendo? Soma-se de B2 até E2 tudo que você encontrar maior que 7. Onde estão agora os valores que eu quero somar? No mesmo lugar, aqui, ó. Então eu vou dizer para ele, procure nesse intervalo, tá vendo? O primeiro intervalo é o de busca. Busque nesse intervalo valores maiores do que 7. Se você achar, pegue os valores deste mesmo intervalo e some para mim. E aí ele falou, 27 é o resultado da soma
dos 3 valores que existem lá naquele intervalo que são maiores do que 7. E aí a gente pode ir lá conferir. Claro, eu coloquei só 4 coisinhas, você pode fazer com 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Mas você aqui no espacinho pode conferir, né? Mais tranquilo. Aí 17, 10, 27. Então 27 foi o que ele disse. Tá, perfeito. Aqueles 3 valores que ele encontrou, a soma daqueles 3 valores é 27. E qual é a média das notas maiores do que 7 daquele aluno? Porque muito comumente a gente, quando faz exames, testes e outras provas, você tem um conjunto de notas e as piores notas são dispensadas, não entram para a média, né? Só as melhores notas entram para a média. Então, o que a gente está vendo aqui é como isso é feito. Você tem lá 5 notas, 6 notas, e só as 3 melhores notas vão ser usadas para a média. 2 eles vão dispensar, vão descartar. Então, aqui eu posso dizer que a média, aí eu não vou usar função, porque eu já tenho aqui os 2 itens necessários para fazer o levantamento da média. Eu tenho a soma dos valores, né, o barra dividido pela quantidade de valores que eu achei. Tá vendo? A média é 9. 9 é a média das notas do aluno que nós vimos lá. Ele tem 3 notas maiores do que 7, então 3 notas deles entraram para a média. A soma dessas notas é 27 e a média daquele aluno é 9. Olha como a média mudou em relação a uma média de todas as notas. Aqui, ó. Do 8,5 que estava aqui, virou o 9 que nós vimos lá. 9 é mais legal do que o 8,5. Beleza? E claro, tudo que eu mudar aqui, vai mudando lá. Aí a média aqui ficou 8, situação ainda é A. Olha lá, situação 2 é B, aí a 3 caiu para B, não é mais MB. Olha lá, deu 8, alguma coisa. 8,3. Ele ia ser arredondado aqui, ficaria aqui um 8,5. Olha lá, ele ainda tem 3 notas acima do 7. A soma dessas notas deu 25 e a média deu 8,5, né? 8,33. E não 8 como está aqui. Beleza? Aqui é a tabela que você vai estar montando depois, tranquilão, para ver alguns itens. Aqui embaixo, tá vendo? Tem mais itens para você procurar. Quando você fizer aqui em cima, você vai fazer para cada aluno, igualzinho nós fizemos agora. Cada aluno que colocar aqui vai ter 4 notas, vai ter uma soma, uma média, um máximo, um mínimo, situação 1, 2, 3. Aí, quantas notas maiores que 7, a soma das notas maiores que 7 e a média. Beleza. Aqui embaixo, nós temos uma tabela que pede questões por turma. Por turma. Não necessariamente por aluno. Então, aqui, depois que você colocar todos os manos aqui, olha lá, 8, 9, 8, 8, beleza. Depois que você colocar aqui 10 nomes, né, 6, 7, não sei quantos você vai colocar aí. Pode ser até 10, está ótimo, tá? Aí você vai vir aqui e vai verificar quantos 10 tem na turma. Como que eu faço isso? Então, conte.c, quer dizer, qual é o intervalo onde eu estou procurando aquelas notas 10? Aí eu vou selecionar todas as notas, ó, todas. Como aqui só tem as duas, então eu vou deixar aqui as duas. Então, o que eu estou procurando? Nota 10. Quero saber quantos 10 tem aqui, nesse montão aqui. Olha lá, conte para mim se de B2 até E3, tá vendo? Ele foi para a linha de baixo, pegou as duas. Você encontrar alguma coisa igual a 10. Aí ele me falou, sabe quantos 10 tem lá? Nenhum. Mas podia ser diferente. Podia ter uns 10 ali para a gente ver a função funcionar. Olha lá, como a gente colocou 3 lá, ele falou que então naquela turma, né, com todas as notas da turma, ele encontrou 3 notas.
Beleza? Olha lá, quantas igual a 8? Toda vez que você tiver que procurar quantidade, você vai usar conte.c. Certo? Toda vez que for quantidade, você vai usar conte.c. Que eu quero ir naquele intervalo, procurar nota igual a 8. Olha lá, quantas notas tem igual a 8? Aí ele falou, tem 2. É nóis. Certo? Agora, quando ele perguntar assim, qual é a média da turma com B, deixa eu pôr aqui, ó, na situação 2. Qual é a média da turma toda com B na situação 2? Vamos fazer esse aqui para você ter uma ideia. O primeiro item que eu tenho que saber para tirar a média é a quantidade. Não é isso? Se eu falar para você, tira a média da altura de todas as meninas, você não vai ter que primeiro ver todas as meninas para saber quantas meninas tem? Porque senão não adianta somar as médias. Você vai dividir por quanto? Para saber a média, você tem que saber a soma das alturas e aí dividir pela quantidade das meninas que você está somando as alturas. Certo? Então aqui eu vou usar a função conte.c e eu quero saber aqui, ó, situação 2. Então eu vou lá na situação 2 e vou selecionar toda a situação 2. Né? Depois que você preencher, você vai ter ali 10 itens. Beleza. O que eu estou procurando está aqui, nesse intervalo. O que eu estou procurando? Eu estou procurando alguma coisa B, certo? Procure de K2 até K5, quer dizer, nesse intervalo aqui, alguma coisa igual a B. Se você achar nesse intervalo aí um B, vai lá na média. Não, aqui eu peguei um a mais. Vai lá na média, não estava certo. E soma as médias para mim. Tá vendo que agora o intervalo é diferente. Eu quero que ele venha no intervalo da situação 2 procurar a letra B. Quando ele achar, vamos supor aqui, ó, eu venho na primeira linha, não é. Beleza. Ele passa para a próxima. Vamos supor que na próxima tenha um B aqui. Ele vai nessa mesma linha, lá no outro intervalo correspondente, e pega o valor que tem lá para somar. Aí ele volta e continua. Oh, aqui também tem um B. Aí ele vai lá e pega o próximo. Aí ele volta. Ah, aqui não tem. Então ele pegou os dois Bs que tinha aqui, somou os dois valores que tinham lá. Certo? Não precisa essa função estar usando o intervalo para estar somando. Nós já vamos ver isso funcionar, beleza? Nós já vamos. Aqui eu quero que ele conte quantos Bs tem. Aí ele falou, não tem nenhum. É claro que para a gente ver um resultado, eu vou colocar alguns Bzinhos aqui, né? Vamos supor aqui, ó, vamos lá, um B aqui e aqui um outro A, beleza. Então aqui ele pegou todo mundo. Não vou botar a cor, né, mano? Para não confundir, deixar zoado. Olha lá, esse intervalinho aqui é o da situação 2, beleza. Aí ele foi lá e verificou quantos Bs tem lá. Ele falou aqui, ó, tem 2. Agora, o que eu preciso? Agora eu vou precisar somar. E aí vai ser o que eu acabei de falar. A primeira função, ela conta. A segunda, ela soma. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou vindo aqui procurar um valor. O que eu estou procurando? Procurando B. Certo? Ponto e vírgula. Quando eu achar o B aqui, o que eu quero fazer? Somar o valor daqui. Beleza? Igual a gente acabou de ver. Soma-se de K2 até K5, você encontrar um B. Achou um B aqui? Ele vai vir na linha correspondente aqui e pegar o valor. Aqui eu esqueci de colocar o valor, né? Cabeção também. Deixa eu colocar um valor lá, porque senão, olha lá, deu 0. Não achou nenhum valor para B. Aqui a média vai ter que vir também. Olha lá, 8, 8 e 9. Beleza. 9 tonto.
9 tá bom, 90 é muito, né? Olha lá, beleza. Então ele foi lá, viu o B, somou 8. Viu mais um B, somou mais 8, então ele tem que apresentar 16 lá para nós, certo? Olha lá. Ele achou 2 Bs na situação 2 e o valor das médias do B na situação 2 é 16. Agora sim eu posso tirar a média. Como? Fazendo o endereço do 16 ser dividido pela quantidade que foi feito. Aí ele falou, a média é 8. Então eu posso dizer, sem problema nenhum, confirmadamente, que a média da turma com B na situação 2 é 8. Certo? É como se fosse poder afirmar que a média da altura das meninas da turma é X. Por quê? Porque eu contei quantas meninas tem, qual é a soma da altura dessas meninas, e aí eu sei a média. Aqui eu quero só B na situação 2. Quantos Bs tem lá? 2. Qual é a soma das médias daquela turma que tem B na situação 2? 16. Qual é a média? 16 por 2, 8. Beleza, pessoal? Deu para ter, deu para ter uma ideia aí do trem? Sim, deu. Tudo na mesma tabela aí, né? Isso, a mesma tabelinha, não precisa se preocupar em fazer outra, pode usar o mesmo arquivo que está lá. É tranquilo, tranquilo, é para ficar tranquilo. Pode um ajudar o outro, pode me perguntar do que precisar aí, que a gente monta de novo, faz de novo. Esquenta a cabeça não. Parada, a ideia é fazer Na todo mundo média, junto. você falou aí na média lá em cima lá, não teve nenhum. O cálculo que você fez, você só clicou, né? Nessa aqui, Na primeira linha lá em cima lá, aquela hora que você estava falando, a na média média da A, a média A, situação 3, né? 1, tá Não, a 3. 3. Na 3 Isso, aqui a gente tem que verificar 2. isso. Aí como tá vendo, ele vai perguntar se em K2 tem a letra E. Se tiver, ele apresenta a letra I. Se não, ele pergunta se em K2 tem D. Se tem D, ele apresenta R. Aí ele pergunta se K2 tem C. Se sim, ele apresenta B. Aí não é, ele apresenta então, ó, K2 é igual a B? Se sim, apresenta B. E aí ele elimina a última pergunta. Se você tiver os 4 itens para ver, ou quer dizer, na verdade são 5, né? A, B, C, D, E. Em vez de perguntar 5, você vai ter 4 perguntas. Por quê? Porque se você não for a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, só sobra a quinta, não tem outra opção. Então ele viu, é E? Não. É D? Não. É C? Não. É B? Não. Então, se não é E, não é D, não é C e não é B, só pode ser o A. Com certeza é o A, é o último que sobra. E aí ele funciona tranquilo. Pode pôr o MB lá, que é a última resposta possível. E aí ele coloca aqui o danado do MB aqui. Tá vendo? Ele pergunta, aqui é B, então ele apresenta B. Aqui é A, aí ele apresenta A. Se eu mudar aqui para uma outra nota qualquer, olha lá, o E é I. Se eu colocar C, ele apresenta o B mesmo, porque a gente fez, olha lá. Se for o D, ele apresenta R. Ele vai eliminando as possibilidades, de acordo com a situação 3 aqui, olha lá. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Algum comentário, alguma coisa? Ou por hoje chegou? Por hoje chegou, né? Tem bastante informação aí. Tem os Vai ter vídeos que ver os gravados vídeos lá. lá. Eu vi lá 39 minutos o vídeo, rapaz. Você é doido. Tem os vídeos gravados com esse mesmo esquema, esse mesmo arquivo, né? Eu vou nas turmas e falo um pouco, às vezes fica diferente, às vezes eles têm umas perguntas que pode ser igual a sua. Aí se precisar, você dá uma olhada lá no vídeo, né? Pergunta lá no chat pro professor. Não esquenta, vai fazendo que vai dar certo. O Pedro É dia, gostou. é dia 17, né? Tá curto o prazo, hein? Não, mas se precisar é só me avisar. Eu coloco lá a semana sempre assim, dobrada, porque a coordenação manda, né? Ele fala, põe sempre 15 dias.
Aí eu vou colocando de uma semana